Bom, pessoal, bom dia a todos e todas. Aqui Débora, né? Eu sou professora da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ e a gente está começando mais um Café com Atenção Plena. Essa é uma atividade que a gente desenvolve já há pelo menos uns 4 anos e é uma atividade do nosso projeto de pesquisa e extensão da UERJ relacionado a difundir mindfulness e as suas interlocuções com a saúde e com a educação e a implementação disso no Sistema Único de Saúde e na universidade. Então, a gente sempre tem uma pessoa que é uma palestrante, uma pessoa experiente, que vai nos trazer alguma das suas experiências dentro da ampla possibilidade de mindfulness. E hoje a gente tem o prazer de ter uma pessoa muito especial e que há muito tempo que a gente queria que estivesse com a gente. Mas antes de apresentá-la, eu vou perguntar se a Kali e Célia, que são também do nosso grupo, né, de pesquisa e de extensão, querem dar algumas palavrinhas de bom dia, de se apresentarem. Celinha, vai tu primeiro. Tá bom. Bom dia a todos, bom dia em especial para você, Vera. Que bom poder tê-la aqui conosco nesse momento. A gente brinca que a pandemia ela foi muito ruim por um lado, mas tiveram boas oportunidades por outro lado. Nós soubemos e aprendemos novas tecnologias, em que a distância, apesar de afetiva ser muito próxima, mas a distância ela dificulta trazê-la aqui, né, pessoalmente. Então, assim, muita gratidão por você poder nos dispensar esse tempo hoje, né? Isso é ótimo. Eu sou professora da Faculdade de Enfermagem, aposentada da UERJ, em dezembro, e eu sou psicóloga clínica também. Sempre exerci as duas profissões, mas muito mais a de professora da universidade, porque não me cabia exercer a psicologia ao mesmo tempo, eu exercia junto quer dizer, na própria universidade, né, aproveitando todo o conhecimento para aplicar. Então, assim, para mim é sempre muito exitoso poder ouvir a sua experiência, que é a experiência de todos os profissionais que têm vindo, mas em especial a sua hoje, para contribuir com a nossa formação. Porque eu continuo, né, ainda assim, muito ligada à universidade, com projetos sociais, que eu acho que são muito importantes, foram durante meus 38 anos de universidade, e não deixaram de ser por vida toda. Né? Então, assim, boas-vindas mesmo aqui com a gente hoje. Tenho muito que aprender. Já dizer que eu vou dar aula 11h30 hoje, e eu vou ter que sair às 11 horas, porque eu tenho que sair um pouquinho antes para entrar lá, aprender, que as meninas sabem que não é a minha especialidade, é essa aqui, né? E eu tenho que sair às 11. Já peço desculpas antecipadas, mas eu escuto depois, que bom ficar gravado. Obrigada a todos e a Vera, em especial. Obrigada, Celinha. Kali. Bom, gente, bom dia. Eu sou Kali, sou psicóloga, trabalho no Mindfulness Rio UERJ com Débora, Célia e a Sandra, que hoje não pôde estar com a gente. Sempre é um prazer estar junto, cada dia, cada encontro com uma felicidade, um prazer e uma experiência diferente. E hoje, como a gente já tinha falado, quando a Célia já falou, a Débora já falou, tem sido um prazer enorme ter vocês aqui por perto. Eu estou aqui como co-host e mutando todo mundo, porque às vezes a gente entra ou esquece o microfone aberto e dá interferência. Então eu estou aqui mutando todo mundo sem ressentimentos, é só questão operacional. E, enfim, quem quiser falar pode simplesmente abrir o seu microfone, ninguém está proibido. É só uma questão operacional, da logística operacional do momento. Enfim, Vera, já te falei isso antes de começar, da gente começar a gravar, mas queria deixar registrado que é um prazer imenso ter você conosco. Espero que tenhamos muitas outras vezes. A gente está gravando, a gente normalmente faz uma conexão direta com o YouTube. Hoje, a pessoa que nos dá um super apoio nisso, e que é quem entende disso,
está com a internet ruim, então hoje ela não vai conseguir fazer direto, mas depois isso vai entrar no YouTube do Lipaps UERJ, e aí vai ficar lá no canal disponível para quem quiser assistir, certo? Então, vamos? Então, agora finalmente apresentar a nossa palestrante. A Vera Salvo é uma pessoa que muitos, né, no meio de Mindfulness já conhecem. Ela é nutricionista, ela tem mestrado, doutorado, pós-doutorado em saúde coletiva, em temas de Mindfulness e de Mindful Eating. Tem um trabalho importante, né, desenvolvido aí de pesquisa pela Unifesp, tem premiações e tem formação em vários protocolos, né? Mas especialmente para nós, né, acho que ela vai poder desenvolver isso muito mais, ela vai falar sobre a experiência dela, sobre Mindfulness como alimentação, que é um tema que nos é muito caro, que muitos de nós também não têm tanta experiência e que a gente acredita que tem muitas implicações e potenciais para aplicação no campo da saúde. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra à nossa convidada de hoje, mais uma vez um imenso prazer. Boas-vindas a todo mundo. Como o Kari falou, a gente está pedindo para deixarem os microfones em mute para a gente poder se ouvir melhor, mas querendo abrir o microfone para fazer uma pergunta, fazer algum comentário, tudo bem. Ou se em algum momento também quiser escrever no bate-papo, a gente vai estar fazendo essa mediação, podem também escrever, tá bom? É isso, queridos. Bem, então, bom dia a todos e todas. Para mim é uma grande honra, uma grande alegria poder estar com vocês aqui nessa manhã de sábado. Fico muito feliz de perceber o interesse de tantas pessoas nesse assunto. Fico feliz de ver alguns rostinhos conhecidos, né? Instrutoras também, Gláucia, né? Para a gente poder conversar, né, Lúcia, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu tenho, né, mergulhado nesses meus últimos 7 anos profundamente. Então, quando a Débora me fez, né, o convite, eu perguntei a ela, né, você quer que eu faça uma apresentação com slides? Como é que você costuma fazer, né? E aí ela falou, você decide, né? E eu respondi para ela, eu vou sentindo aqui o que eu vou fazer. E nesse tempo eu fiquei tentando realmente sentir, né? Sentir no coração e sentir no corpo o que eu poderia fazer para estar contribuindo mais, né? Com uma plateia tão seleta quanto vocês, né? Que também são pesquisadores, né? Em parte da área. E aí, ontem à noite me revisitei novamente e o que me veio é que eu precisava sair do automático, né? Então, para quem está na universidade, né, desde 95, a minha zona de conforto, o meu automático seria trazer para vocês uma apresentação em PowerPoint. Eu adoro fazer slide, adoro. Mas eu vim aqui com uma intenção, que é a mesma intenção que me guiou no meu segundo pós-doc nas unidades de saúde, que é tocar o coração de vocês, como diria a Cora Coralina. Então, mais do que a mente, mais do que eu possa comentar com vocês das evidências científicas que existem em relação a Mindful Eating, então isso também faz parte da nossa conversa de hoje. A ideia é que eu possa, ao tocar o coração de vocês, impregnar de uma forma profunda. Porque a minha experiência nesses 7 anos me diz que a gente pode ensinar muitas coisas, mostrar as revisões sistemáticas, os estudos randomizados que existem,
ancorando toda a ciência de mindfulness e de mindful eating, mas o que fica só na mente ainda é muito superficial. Então, a ideia é que a gente possa, neste tempo que estamos juntos, cultivar mais profundamente tudo aquilo que, na verdade, mindful eating pode nos trazer. Então, eu não sei exatamente, né, se é deste formato, porque eu acabo, às vezes, quebrando um pouquinho os protocolos, mas à medida que a gente for conversando, fiquem muito à vontade de me interromper, de perguntar, de questionar, porque eu linkei alguns pontos que eu acho importante estar trazendo, mas se eu não contemplar a curiosidade, né, de vocês de algum modo, fiquem muito à vontade em estar explorando, tanto do ponto de vista científico, quanto também do ponto de vista prático, né? Para a gente começar a falar do assunto, então vou pedir para a Débora e para a Kali, quando estiver chegando a minha hora, quando vocês acharem que não é mais para falar, vocês me cortem, porque eu acabo realmente me entusiasmando, então eu brinco até com os alunos, falo, se vocês não me pararem, eu vou falar que eu não me canso. Na verdade, quanto mais eu falo sobre esse assunto, mais energizada eu me sinto, então eu vou continuar. Então vocês precisam aí ser o meu termostato para me avisar, ó, acabou, para, porque não dá mais. Então, para vocês entenderem, né, de que lugar, na verdade, né, eu estou falando, eu acho que é importante eu brevemente explicar como é que eu venho trilhando, né, o Mindful Eating. Então, desde 2010, eu venho procurando estudar as práticas integrativas, né, e complementares, de maneira geral, que fazem bastante sentido para mim. E em 2014, mais especificamente, eu comecei o meu mergulho, né, em mindfulness. Então, fui acolhida, né, generosamente pelo professor Marcelo De Marzo, do Mente Aberta, na Unifesp, porque como uma boa virginiana, né, com ascendente em virgem, para mim não era possível adentrar no Mindful Eating diretamente, né? Então, eu senti a necessidade de fazer um mergulho mais profundo nas bases para que pudesse fazer realmente sentido e que eu não estivesse repetindo mais do mesmo, que eu não estivesse falando de uma abordagem distinta, mas vestindo as mesmas roupagens, com os mesmos padrões que a gente tem enquanto, né, profissional da saúde, pelo ensino cartesiano, mais reducionista, mais biologicista, que é o que a gente ainda tem, né, dentro dos cursos da área da saúde. Então, comecei em mindfulness, né? Então, essa foi minha primeira formação e o primeiro pós-doutorado, né? Então, eu não me sentiria lícita no meio, me sentiria meio que impostora, chegando, né, diretamente ao Mindful Eating, até porque minhas primeiras leituras, né, que antecederam a esse pós-doc, quando eu comecei a ler sobre Mindful Eating, eu não gostei, não achei legal. E não achei legal porque eu não tinha prática. Porque, na verdade, eu só estava olhando do ponto de vista cognitivo. E na hora que eu comecei a ler aquelas coisas, eu falei, gente, mas eu aprendo isso na faculdade de nutrição, dentro de uma disciplina chamada educação nutricional, que deram um nome diferente e estamos falando da mesma coisa. Então, na verdade, eu fiquei brava, né? Achei um absurdo aquilo. E aí comecei a praticar e comecei a ler mais.
E aí fui fazer depois de Mindfulness a formação de Mindful Eating, para depois chegar na formação de compaixão, que para mim, na verdade, elas são só complementares, né? Dentro desse nosso universo de um cuidar mais amplo, de um cuidar mais integrado. E aí, quando eu entendi, reforçou em mim, né, e foi esse o caminho que eu trilhei, de que eu não podia fazer com Mindful Eating a mesma coisa que a gente faz dentro na ciência da saúde, que é trazer o reducionismo, né? Então, se eu fosse direto para o Mindful Eating, e não exatamente que isso esteja errado, mas não é assim que eu consigo conceber, não é assim que eu venho trabalhando, não é assim que faz sentido para mim. Se eu fosse direto para o Mindful Eating, dentro do nosso mundo fast food, dentro da miogização, né, da vida, que a gente quer tudo em 3 minutos que se resolva, né, porque o miojo, né, 3 minutos ele fica pronto. A gente está falando em Mindful Eating de processos muito profundos e muito complexos. Então não fica pronto em 3 minutos. Demora. Lembra daquela comida, por exemplo, que a gente às vezes tem que deixar marinando de um dia para o outro e levam-se horas para que, na verdade, fique bom, para que a gente tenha uma boa textura e que o sabor possa ser impregnado. Então, dessa mesma forma, eu entendi que era preciso, na verdade, honrar este caminho dos que vieram antes de nós. Então, nessa pressa de resolver tudo, ir direto para Mindful Eating ia transformar de maneira reducionista Mindful Eating em uma ferramenta. E me dói o coração, né? Tanto em Mindfulness ou em Mindful Eating, quando eu ouço, e às vezes até por uma questão de linguagem sem a intenção, tantas pessoas, tantos instrutores dizerem é uma ferramenta. Eu até já fiz um post sobre isso, desculpa, não é uma ferramenta. Se eu disser que é uma ferramenta, eu estou reduzindo a menos de 1% tudo que, na verdade, Mindfulness e Mindful Eating pode proporcionar na vida de uma pessoa. Então, começar por Mindfulness me ajudou, na verdade, a criar raízes. E mesmo não sendo budista, entendo que, enquanto instrutora, para que eu possa honrar este caminho, eu preciso entender as origens e fazer jus a esta herança que nós tivemos, para que isso chegue às pessoas da forma mais preservada possível. E aí a Gláucia, né, está colocando, né, que o MBIT é um estilo de vida. Eu diria, Gláucia, que na verdade não só o MBIT, né, que é um dos protocolos, especificamente no qual eu me formei, a gente pode depois explorar um pouco mais a questão dos protocolos, mas Mindful Eating, mais do que uma ferramenta, da mesma forma que Mindfulness, porque é de Mindfulness que surge, essas são as bases. Na verdade, a gente tem aí uma forma de ser, uma forma de viver, uma forma de se relacionar consigo, uma forma de se relacionar com a comida, uma forma de se relacionar com o mundo. E cada uma das palavras que eu estou aqui trazendo para vocês, ela chega antes para mim, né? Porque a melhor forma da gente aprender é ensinar.
E aquela frase, né, muito famosa, né, que a gente ouve em vários lugares, né, somos o que comemos e etc, né, e que a alimentação é um ato político, social, antropológico, eu sempre achei muito bonita. Mas elas sempre ficaram muito na superfície, até o momento que eu de fato mergulhei. Me permiti viver este processo. Então, saí só da teoria das palavras para vir para esse universo do sentir. Cada palavra, qual é o significado e o impacto que ela tem dentro da gente. Então, por isso que eu falei que não é a miogização da vida, não é a miogização de mindfulness e nem de mindful eating. Os processos, eles levam tempo. A gente não nasce no momento da concepção. Existe uma gestação. Uma semente, ela não germina depois que eu coloquei debaixo do solo. Uma criança, um bebê, não começa comendo de tudo. Existe uma graduação em termos de textura, em termos de oferta, de tipos de alimentos. E não é diferente com o nosso aprendizado. Então, começo em mindfulness para chegar em mindful eating com todo o potencial que ele pode apresentar. E finalizo com a compaixão, que nestes últimos anos vem sendo mais estudada, dentro da saúde também, no campo de mindful eating, como algo essencial. Então, quando a gente fala, né, em mindfulness, e o Marcelo De Marzo sempre frisa, né, muito, quando a gente está dentro, né, do protocolo de mindfulness, qual é o currículo, qual é o core? Awareness. E sem querer ser piegas, mas sendo muito sincera com vocês, não a partir da teoria, porque eu tenha lido em nenhum lugar, mas por conta da experiência, tanto nos grupos particulares quanto nos grupos do SUS, eu vou dizer para vocês que o currículo, que o core de Mindful Eating é amor. Amor na sua mais profunda e ampla expressão. Amor pela vida. Amor pelo alimento. Amor pelo corpo. Amor na humanidade compartilhada. É lógico que as minhas palavras, elas ficarão rasas, somente na verbalização. Porque na minha própria experiência, embora eu achasse que já vivia de alguma forma isso, ao estar nas unidades de saúde o dia inteiro, cada dia, numa unidade de saúde diferente, de manhã aplicando o protocolo de mindfulness de 8 semanas para um grupo, à tarde aplicando o protocolo de mindful eating de 10 semanas, eu pude exercitar intensamente as 9 atitudes de mindfulness. Eu pude, na verdade, sentir a humanidade compartilhada. Estamos chegando, né, ao Dia das Mulheres na segunda-feira, e eu trabalhei só com mulheres na pesquisa. Mulheres com excesso de peso. Então, se a gente for falar de conceito de mindful eating, o que é mindful eating, a semelhança do que acontece com mindfulness, que tem muitos construtos, nós vamos encontrar diferentes definições de mindfulness pelos principais autores da área, pelo próprio Centro Americano de Mindful Eating.
mas eu ainda não me sinto contemplada por nenhuma dessas definições. Então, em 2016, a definição que, na verdade, eu procuro trazer para o trabalho que a gente faz é de caminho. Caminho de autocuidado, caminho de autoconhecimento, em que o alimento é um norteador da construção de uma saúde física, mental, psicológica e também espiritual. Não apenas uma saúde, aqui não se trata de falar de religião, né? Porque esse foi um problema que eu tive também nas unidades de saúde. Estamos falando de espiritualidade, que é uma dimensão do ser. Todos nós somos seres espirituais, independente de acreditarmos numa divindade ou não. Mas podemos conectar com a nossa luz interna. E aí o que também tem me norteado nestes últimos anos é procurar pensar muito nisso. Meu nome, como vocês estão vendo, é Vera Lúcia. Vera Lúcia quer dizer verdadeira luz. E eu acho que Mindful Eating é um caminho que pode ajudar cada um de nós a encontrar a sua verdadeira luz. Cada um de nós carrega dentro do peito uma luz para oferecer para o mundo, uma habilidade, uma sabedoria. E não quer dizer, e aí a gente não está querendo competir qual é a luz maior, mais bonita do que o outro. Não, não é para comparar, porque nós somos seres únicos. Isso que eu estou falando, gente, não faz muito tempo que eu pude sentir. Eu repetia muitas vezes, mas eu não conseguia sentir isso, né? Porque a minha criação, né? Meu pai foi muito rígido, então existia aquela vontade, né? Da criança ser aceita, ser reconhecida e procurar ser melhor. E aí um dia eu estava na minha prática, e isso que eu estou falando para vocês, que não é da minha autoria, mas isso é da ciência contemplativa, a gente não precisa e não deve se comparar, porque assim a gente sofre, mas a gente pode reconhecer que cada um de nós tem essa luz interna própria e que pode permitir brilhar e iluminar esse mundo. Cada um do seu jeitinho. E isso traz uma leveza enorme. E isso ganha também uma associação com o Mindful Eating muito grande. Porque parte do sofrimento que a gente observa nos grupos de Mindful Eating é porque eu estou me comparando com o outro, com uma outra forma corporal, que tem uma outra história, que vive um outro contexto. E eu fico insatisfeita e eu sofro por conta disso. Porque eu não quero habitar este corpo, eu quero habitar aquele que não é meu. E aquele corpo, às vezes, é só uma vitrine. E eu esqueço que ele é forma de expressão no mundo, de identidade. Eu esqueço que esse corpo é mais do que uma imagem refletida no espelho. Esqueço também que ao subir na balança, aqueles números ali registrados não me definem como pessoa. Então, Mindful Eating é sim prestar atenção no alimento enquanto você come, perceber seus sinais internos de fome, de saciedade, tudo que o alimento desperta.
Então, eu acolho todos esses conceitos de Mindful Eating, mas é mais do que isso. A ciência até hoje, e aí, para a gente falar de ciência, então, lembrando, né, se Mindful Eating a partir de Mindfulness encontra sua base, e a gente olhando para Mindfulness, né, Jon Kabat-Zinn em 1979, quando a gente fala de Mindful Eating, embora, né, a primeira publicação de Mindful Eating da professora Christeller date de 1999, ela que foi psicóloga por 2 anos da clínica do Jon Kabat-Zinn, a gente tinha essa publicação isolada. Até hoje a gente encontra os artigos todos, né, em termos de revisão sistemática, misturados, né? Então nós temos as intervenções baseadas em mindfulness para um determinado desfecho. Então não é só Mindful Eating, eu tenho o MBCT, eu tenho o MBSR, eu tenho vários protocolos juntos. Então, é mais nesses últimos 14, 15 anos que a gente pode dizer que realmente Mindful Eating começou a ganhar mais corpo, consistência. Então, se a gente olhar de 2011 para 2021, a gente vai encontrar no PubMed 500 publicações, sendo que mais de 100 delas surgiram de 2020 para 2021. Este ano, janeiro, por exemplo, a revista Appetite lançou um número inteirinho voltado para comportamento alimentar e Covid. Por conta da mudança de comportamento, por conta do aumento da fome emocional, por conta de se perceber que esta fome emocional ela está associada à ansiedade e depressão. Então, a forma como eu respondo aos desafios da vida, ela também se relaciona a como eu me alimento. A gente tem, por exemplo, trabalhos de revisão que mostram, em termos de tamanho, por exemplo, de efeito, que em relação, né, ao índice de massa corporal, em relação ao peso, os efeitos ainda são pequenos. Então, quando as pessoas perguntam, Mindful Eating é para emagrecer? Não. Não é para emagrecer. Este não é o objetivo do protocolo de Mindful Eating, com exceção do protocolo do Self-Compassion Diet, que na verdade é uma associação do MBSR, do Jon Kabat-Zinn, com o MBIT da professora Christeller, mais acrescido de hipnose. Só neste caso ele é divulgado desta forma. Nos demais, as evidências são pequenas para que a gente, por exemplo, divulgue desta forma. Agora, se vocês me perguntarem, é possível emagrecer com Mindful Eating? A minha resposta é, claro que sim. Mas se vocês continuarem me perguntando, em quanto tempo? Eu não vou saber responder. Porque é processo. Às vezes a gente coloca várias sementes na terra, mas elas não brotam todas ao mesmo tempo. Então, eu tenho casos de participantes de grupo que eliminaram 15, 30 quilos. Não durante o protocolo, de 8 ou de 10 semanas, né? Porque a gente acha muito, né? 2 meses, 3 meses, né? Lembra que eu falei do mundo fast food e da miogização, né? Em 3 minutos tudo se resolve, né? A gente até teve um caso muito polêmico de um áudio que foi gravado assim, que bastavam, acho que eram alguns segundos de mindfulness para emagrecer. Então não existe essa coisa mágica. Mas à medida que eu posso me permitir, que eu posso me abrir com curiosidade,
para viver meus processos, para abrir meu quarto escuro, para arrumar as gavetinhas da minha vida, já que a alimentação perpassa por muitos setores, talvez o último resultado que eu vá perceber seja, por exemplo, na balança. Porque eu precisei arrumar outras coisas antes. A culpa, o problema não é a comida, mas é como a gente interpreta aquilo que o nosso corpo necessita. E desconectados de nós mesmos, né? Porque regras existem muitas em relação à alimentação, na ciência, nas mídias sociais. Eu vou buscar fora a resposta que está dentro. Eu não percebo que eu estou no automatismo. E aí, falando muito sinceramente com vocês, né? Às vezes as pessoas olham para a gente, você é nutricionista e por isso que você sabe, por isso que para você é mais fácil. Não. Não é mais fácil. Quem está falando com vocês é uma nutricionista que quando começou a prática de mindfulness, não sentia sequer a sola dos pés no chão. Eu demorei 1 ano praticando escaneamento corporal 7 dias por semana para sentir a sola dos pés, porque a energia toda estava aqui. Eu só conhecia o mundo pelo pensar. E foi a partir da prática e também de uma convivência muito nutritiva com o querido Márcio Sussumo, que é também um instrutor, né, de mindfulness e foi também companheiro de pós-doc, do primeiro pós-doc. Eu fui deixando este corpo se expressar. E foi fantástico os avisos que este corpo me deu, por exemplo, quando eu ia para as unidades de saúde. Eu visitei 15 unidades de saúde, 12 permitiram que a gente pudesse tentar fazer o trabalho e em 9 delas é que a gente conseguiu TN suficiente para fazer a randomização. Mas era na periferia da Zona Sul de São Paulo. Então, algumas vezes, eu dirigia 4 horas por dia. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Tão distantes eram essas unidades. Em algumas delas, eu ia no caminho e num determinado trecho, né? Inexplicavelmente, eu sentia a respiração ficar diferente, o coração apertava. E aí, depois de umas 3 ou 4 semanas em que isso se repetia, né? Porque como cada dia eu estava numa unidade de saúde diferente, então toda quinta-feira, por exemplo, eu estava na mesma unidade até terminar as 8 semanas, depois eu ia para outra unidade. Aí uma vez eu fui e perguntei, né, para a nutricionista, olha, não sei o que acontece, mas quando eu estou chegando ali, está faltando X minutos para eu chegar aqui, né, porque graças a Deus tinha o GPS, porque eu sou uma pessoa que nunca passou pela filinha da inteligência espacial. Então eu tinha meu kit de sobrevivência, né? Sempre com o carregador, porque se isso não funcionasse, eu nunca mais ia voltar para casa, ou nunca ia chegar na unidade, né, de saúde. E eu falei, mas tá me intrigando, né? Assim, toda semana, quando eu chego nesse trecho, eu sinto, né, tanto na ida quanto na volta, eu só começo a respirar direito depois que eu passei desse ponto. Meu coração fica muito apertado. Foi aí que ela me explicou que aquele lugar especificamente que eu estava descrevendo para ela era conhecido como a zona de confronto. Então, ali, muitas vezes, havia tiroteio, né, por conta do tráfico de drogas. E aí eu reverenciei este corpo mais ainda,
porque eu não sabia, mas ele sabia aonde eu estava e estava se expressando para mim. Só que reconhecer este lugar também do corpo é algo que normalmente está muito distante. Quando a gente está nesse âmbito no Mindful Eating, das pessoas que normalmente vão procurar, né, o programa, a gente tem muitos benefícios elencados neste universo, né? Verinha, Pode falar, você falou da desorientação do GPS e do seu corpo sendo GPS, e eu me lembrei de uma fala do Marcelo Oliveira, né, assim, que ele fala isso, de que o Mindfulness ajuda a gente a ser o nosso GPS, como se a gente precisasse saber exatamente aonde a gente está, para a gente poder saber como que a gente vai para onde a gente quer ir, né, assim. E aí me bateu, assim, veio a certeza de que, apesar de você precisar cognitivamente de um GPS, seu corpo é um bom GPS, né, assim. E sim, fez todo sentido essa história que você estava contando com essa fala do Marcelo, que eu acho que fez uma junção, né? Uma complementação. sim. Essa fala do Oliveira é ótima, né? E assim, foi um exercício, na verdade, né? Eu falava pro Marcelo, né? Que foi meu supervisor, Marcelo de Marzo, que aquele, né, 2018, 2019, né, que eu fiquei na coleta, foi meu ano mindful, porque era na prática mesmo, no dia a dia. Então, vocês não fazem ideia de como eu sou perdida, não fazem ideia, assim, eu sou daquelas que já deixou o carro, por exemplo, não agora, né, mas antes, no shopping, e fui chamar o guarda que tinham roubado o carro, porque eu fui parar no outro andar. Me perco, não tenho a menor noção. Eu vou de manhã no lugar, e se eu for à noite, já é outro lugar para mim, completamente diferente. Eu posso ir, mente de principiante, eu posso ir 10 vezes, e parece que é a primeira vez que eu estou indo. Se entrar na marginal, se bobear, eu vou ficar dando volta no mesmo lugar, não sei sair. E a primeira coisa que surgiu foi o medo, né? Porque assim, eu fui muito para a periferia, muitos lugares diferentes. Eu tinha que prestar muita atenção, porque na segunda eu estava numa unidade, na terça na outra, na quarta na outra, na quinta na outra, e eu não estava na mesma sessão em todas. Em cada uma delas eu estava numa sessão diferente. Então, às vezes, de manhã eu estava dando um protocolo, à tarde eu estava dando outro, e às vezes à noite outro. Então, precisava estar muito focada. E dentro desse trajeto, né, que eu fazia, quando você vai, né, para a periferia, tem muitos becos, né? Você vai entrando aqui, vai entrando ali, vai entrando ali. Impossível para mim, impossível lembrar, né? Então, eu passei 2 meses e meio em cada unidade, mas eu não podia prescindir disso. Então, precisava confiar, e aí faz muito sentido para mim a questão de que coragem é o medo caminhando. Porque eu tinha certeza que se eu ficasse sem bateria, se por algum motivo o meu celular não funcionasse, eu não ia voltar mais. Não ia conseguir, porque não faz parte dessas habilidades adquiridas. Darinha, muito legal, assim, todo esse relato que você está trazendo. Eu queria te pedir para falar sobre 2 coisas que eu acho que são, assim, de nosso interesse, né, poder pensar e refletir de tudo isso que você comentou. Um ponto é que nesse último ano e meio, acho que esse ano e meio, mais ou menos, que eu estou um pouco desorientada temporalmente, porque a nossa vivência de 2020, eu já estou meio perdida nos tempos, né? Porque 2019 parece que tem uns 20 anos, ao mesmo tempo 2020 não aconteceu e aconteceu tanta coisa, enfim.
Mas eu acho que tem por aí 1 ano e meio, 2, que a gente tem se dedicado aqui no Rio a pensar um pouco mais, estudar mais e tentar refletir nessas interseções de mindfulness e compaixão e autocompaixão, tanto para a saúde de profissionais de saúde, né, de prevenção de burnout, né, para os estudantes também, como para a população, porque você sabe que nosso foco, a nossa clientela, né, nossa missão assim, é muito de pensar isso para o SUS e para a universidade. Então, você falou um pouco dessa aproximação, né, de mindful eating com compaixão, com autocompaixão. Eu queria te pedir para falar um pouquinho mais disso, porque eu tenho certeza que você tem reflexões preciosas aí sobre isso. E a outra era te pedir para falar um pouquinho mais dessa tua experiência da pesquisa dos grupos no SUS, porque a gente tem essa experiência no Rio de formação de profissionais, de implementação de grupos, até tem pessoas que estão fazendo grupos até online agora nessa fase da pandemia e tal, e a gente sabe que são inúmeros, né, desafios e adaptações e experiências e potências também que a gente vai descobrindo. Então são 2 temas que, se você pudesse falar um pouquinho, acho que seria muito rico para a gente. Com certeza, Débora. Então, assim, para a gente abordar, né, essa questão importante que a Débora colocou, talvez eu comece, então, trazendo, né, um pouco do que a gente tem em termos de benefícios, para eu correlacionar com o que a gente foi observando, né, porque a pesquisa foi muito grande e a gente ainda está avaliando, né, os dados, mas algumas coisas a gente já consegue trazer. Então, que benefícios, né, o Mindful Eating pode trazer, já que eu mencionei que a questão de peso, né, por enquanto a gente precisa de mais evidência, né, seria comparativamente de efeito pequeno, mas quando a gente fala de comportamento alimentar, né, e do binge eating, né, que são aqueles episódios de comer compulsivo, a magnitude do efeito é grande, né? É grande, isso não tem nenhuma dúvida na literatura. E aí, nesse sentido, então, corroborando com o que eu falei a respeito do peso, né, e do tempo, os melhores resultados que a gente tem até hoje, e foi essa tendência que a nossa pesquisa também observou, é que leva tempo. Não dá para ser o miojo. Porque a gente conseguiu fazer na pesquisa o acompanhamento por 3 meses, né? E mesmo assim não foi uma coisa simples. E o que a gente percebeu, por exemplo, né? Então, assim, no grupo que recebeu, por exemplo, o Mindful Eating, a gente tinha, né, a partir das escalas psicométricas, praticamente 41% da população apresentando binge eating, né? No pós-grupo, né, então depois de ter passado pelo programa, de 41% caiu para 7,5%. Então, bastante efetivo. Mindfulness também ajudou? Também ajudou, mas numa proporção muito menor. E a gente está falando de uma população de alta vulnerabilidade, né? Então, mulheres, a gente tinha que pensar no horário que a gente fazia o grupo, porque elas depois iam ter que cozinhar, elas iam ter que buscar os filhos, né? Então, tudo isso foi construído junto com as gerências de cada unidade. Então, respeitando cada particularidade, porque o programa não era para mim, o programa era para elas. Então, eu precisava atender e fazer o meu melhor para que fosse viável para elas participar. E nesse sentido, por exemplo, coisas que chamaram, né, muito a atenção. A gente colocava o grupo das 9, por exemplo, da parte da manhã, das 9 às 11 da manhã, para que elas pudessem ter tempo de voltar, né, para o almoço. Só que 9 horas da manhã, para parte delas, né, e a gente não pode esquecer a prevalência de ansiedade e depressão, né, na atenção primária, era muito cedo. Então eu tive grandes perdas, porque mesmo às vezes morando na rua, na mesma rua que a unidade de saúde, elas não acordavam.
As agentes comunitárias, para passar a visita, por exemplo, se chegasse antes das 11 horas da manhã, às vezes eram maltratadas, porque era cedo demais, porque não conseguiam levantar da cama. Então, uma população muito comprometida. E aí, muito interessante, né, que apesar de eu ter trazido essa fala sobre o peso, quando a gente fazia a reavaliação, né, porque eu trabalhei, assim, com muitas variáveis, né, foi escala psicométrica, medida bioquímica, trabalhei com composição corporal também, às vezes quando elas viam que do pré para o pós, ou do pós para o follow-up, o peso delas estava igual, elas mesmas me diziam que se não fosse o programa, elas teriam facilmente ganhado 3 quilos, 4 quilos, porque é a válvula de escape dentro de uma realidade muito complexa, em que, na verdade, às vezes eu só tenho no alimento o apoio, o suporte, especialmente falando de mulheres, muitas delas faltavam, né? Então, porque elas eram muito cuidadoras. Ah, hoje eu não posso ir porque eu estou cuidando, meu filho está doente. Hoje eu não posso ir porque eu estou cuidando da minha avó. Hoje eu não posso ir porque tem uma tia. Então, elas reconheciam isso sem eu falar nada. Que mesmo não havendo uma redução, elas já consideravam extremamente positivo não ter ganhado, porque elas já reconheciam que em outros momentos esse comer emocional estava muito presente, só que elas não eram conscientes disso. Elas percebiam o quanto elas estavam usando o alimento na vida delas para tentar amenizar a ansiedade, para não brigar com o marido. Né? Teve uma fala muito linda de uma das participantes. Ela não queria brigar, então ela falou de boca cheia, não dá para falar. E o alimento era a forma de se calar, para não ter discussão. Foi muito lindo perceber que elas levavam para os filhos, para os netos, o que elas tinham aprendido. A minha pesquisa, ela foi quali e quanti, né? Então, a gente fez grupo focal no final de todos os grupos. Então, a gente tem material aí para muitas coisas, né? E aí, elas traziam muito. Eu entrei achando que era só para alimentação e eu percebi que é muito mais do que isso. Porque só reforça o papel transversal que a alimentação tem na nossa vida. E é uma maneira lúdica, por exemplo, de eu cultivar a presença. Comer, independente da minha relação ela ser conflituosa, de eu ter uma relação disfuncional com o alimento, nós comemos, faz parte do nosso dia a dia, nós comemos todos os dias, várias vezes ao dia. Então, a possibilidade de nós estarmos comendo no automático, ela é muito grande. E para deixar muito claro, né, para todo mundo quanto o automatismo ele está impregnado no nosso dia a dia, no nosso comer, eu vou citar um exemplo meu. Nesse meu ano, né, mindful, de ir para as unidades, eu estava com um filho em cada escola. E eu precisava sair cedo para chegar antes na unidade, porque eu tinha que montar tudo, né? Então, vocês imaginem que, assim, para tirar a criança, adolescente da cama, é quase que, né, preciso um guindaste. Então, num belo dia, eu, né, mãe, o que eu perguntei para o meu filho, né? E os filhos são grandes mestres, mesmo você ter feito formação, eles são mestres perfeitos. E aí eu falei, né, para o meu filho, né, querendo otimizar o tempo para a gente sair, para eles não perderem aula e eu chegar na unidade a tempo.
filho, o que você vai querer comer amanhã, né? No café da manhã, porque a mãe já queria acordar antes, e eu já chamo bem na hora só de sentar para comer. E aí foi muito espontâneo, né? Conhecimento visceral, não cognitivo. Qual foi a resposta super sábia que ele me deu? Mãe, como é que eu vou saber o que eu quero amanhã? Claro, filho, óbvio. Esquece a pergunta que a mãe te fez. Amanhã a gente vai ver o que você quer comer e eu vou correr para fazer, né? Óbvio, né? Como é que eu vou perguntar? Eu tô querendo ensinar mindful eating e eu pergunto para ele o que ele vai querer no dia seguinte. Tá muito interiorizado na gente. Da mesma forma que o domingo é o dia da macarronada e para quem come, sábado é feijoada. Mas e se eu acordar no sábado e eu não quero comer feijoada hoje, embora eu ame feijoada? Isso está presente. Não importa que eu goste, mas se eu estiver presente, eu posso perguntar para o meu corpo: o que você quer hoje? O que eu estou com vontade? Porque vontade, né, de comer e fome é a melhor dos mundos. Porque senão só se eu como porque eu devo comer, porque tem X ou Y nutrientes, virou uma obrigação. Eu estou agindo só a partir, né, da minha mente. Então, a nutricionista aprende a estar presente e a comer desta forma orgânica, natural? Não. Meu pai dizia, depois que eu entrei para a faculdade, que eu fiquei chata. Porque a gente, na verdade, vai ficando ali, no nutriente. Então, o alimento contém nutriente, mas não necessariamente eu vou reconhecer tudo como comida. Pode ser um conjunto de substâncias químicas, porque está recheado de significados. Então, quando a gente oferecia esses grupos, a gente estabeleceu uma aderência, né, para a gente considerar o protocolo, que eles teriam que ter 50% mais um de presença, né? Então, no protocolo de mindfulness de 8 semanas, eles precisariam pelo menos, né, para a gente considerar aderente, fazer análise por protocolo, 50% mais um, então ele tinha que ir em 5 sessões. E se fosse no de Mindful Eating, de 10 sessões, ele precisaria pelo menos ter participado de 6. A gente teve uma aderência, né, no grupo de Mindfulness de 63% e de 56% no grupo de Mindful Eating. Em média, 33% nunca compareceram a nenhuma sessão, nem de Mindfulness, nem Mindful Eating. Por quê? Por mais que eu explicasse que a gente teria que fazer um sorteio, que não era eu que determinava, que eu gostaria muito de atender aos pedidos deles, né? Porque a gente colocou que Mindfulness era de manhã, Mindful Eating à tarde, né? Para a maioria das unidades, elas até a última hora acreditavam que elas iam ser sorteadas onde elas queriam. E aí, quando elas percebiam que tinham caído, né, no outro grupo, não compareciam, né? A gente teve muitos casos, por exemplo, mesmo no grupo 1, né, que foi o grupo controle, que a gente também trabalhou, que algumas pessoas deixaram de ir por questões religiosas. E por mais que a gente explicasse, eu tentasse, né, conversar, eu falei, mas você está no grupo, né, G1, que a gente só está fazendo a coleta. Não, mas o pastor falou que não. E eu perdi muitas pessoas por esse motivo. Eu falei, mas eu feri de alguma forma, alguma vez eu mencionei algo que fizesse qualquer alusão à religião? Não, mas mesmo assim, eu perdi várias pessoas em diferentes grupos, tanto no grupo controle, quanto nos grupos de Mindfulness e Mindful Eating, que estavam indo
super bem, que já estavam, por exemplo, vendo, né, que é um outro aspecto, né, que às vezes as pessoas perguntam, quando que eu vou perceber algum resultado? Também depende. A gente sabe, né, nesse universo de Mindfulness e Mindful Eating, que normalmente as pessoas que estão mais comprometidas, né, e é por isso também que a gente tem a grande maioria dos estudos nessa área de Mindful Eating com pessoas em obesidade, a gente quis fazer um pouco diferente, né? Então a gente trabalhou com excesso de peso e com obesidade para tentar perceber diferença, né? E aí, quando as pessoas, por exemplo, percebiam, né? Então, às vezes na segunda sessão, isso tanto no grupo de Mindfulness quanto Mindful Eating, às vezes a gente já notava que a pessoa vinha vestida de outra forma. Ela vinha penteada, diferente. Algumas vinham maquiadas. Eu tive casos, né, muito emocionantes de pessoas que disseram, eu não tenho espelho na minha casa, porque eu não quero olhar para mim. E de repente, elas virem e perceberem e trazerem falas do tipo, eu aprendi que eu não preciso gostar, eu só preciso aceitar. Esse gostar, ele vem num outro momento, é preciso que venha antes a aceitação do que é, do jeito que é, do jeito que está. E é por isso que eu reforço para vocês, para mim, na minha vivência, o currículo de Mindful Eating é amor. É esse amor incondicional, que não impõe limites, que não impõe regras. Olha, eu vou gostar de você se você estiver assim ou do outro jeito. Não. Dentro dessa luz verdadeira que cada um carrega, a forma corporal também pode dizer muitas coisas. Colocar as lentes da compaixão nos permite, na verdade, olhar para todos os mecanismos fisiológicos que o nosso corpo tem, mobilizando neurotransmissores, mobilizando, por exemplo, essa amorosidade, esse respeito a partir da possibilidade da gente não colocar numa forma externa, na vontade de agradar o outro, ou agradar um estereótipo criado pela sociedade para eu ser feliz. Então, a gente sabe que em corpos, por exemplo, maiores é possível encontrar saúde. Mas se eu estou incomodada, não há problema em querer mudar. O que a gente cultiva é só a possibilidade de ser feliz agora com o corpo que eu tenho e cultivar outros hábitos para que ele seja melhor. O que é que está me motivando a procurar uma forma corporal diferente? Quais são os meus valores? É só porque eu quero vestir aquela roupa diferente? Ou, por exemplo, eu estou pensando na minha saúde, nos meus filhos. Durante essa pandemia, eu tenho me dedicado mais a fazer exercício físico, porque como eu disse para vocês, eu sempre negligenciei muito o corpo, né? Eu sempre fiquei muito nesse universo do pensar. Então minha mãe, quando eu era adolescente, ela falava, menina, você se esquece de comer. E aí, eu tenho feito mais exercício, né? Pelo menos 5 vezes por semana, mais ou menos 1 hora. Para quê? Para forma corporal? Não. Para saúde mental.
Porque a gente está mais em casa e aí a gente pensa demais. E as coisas que surgem aqui, elas não se resolvem nesse mesmo lugar. A gente, na verdade, vem para o corpo, que processa o pensamento, que processa a emoção. E que sabiamente soluciona. Então, faz alguma coisa que transpire. E eu brincava com elas, né? Porque isso faz parte do contexto de Mindful Eating também, a gente olhar para a atividade física. Não é procurar aquela atividade física que queima mais calorias, que pode promover o maior gasto, então, teoricamente, vai fazer você emagrecer. Não, porque você vai estar fazendo algo como castigo. Como se você fosse a vítima, coitada de mim, né? Fico aqui nessa esteira que eu odeio, mas depois de X tempo vou queimar tantas calorias. Não. Busca aquilo que te dá prazer. Não importa que gaste menos calorias. Uma das coisas que acontece em Mindfulness e Mindful Eating é que a gente pode despertar a vontade de se cuidar melhor. Acho que eu li uma pergunta, eu não estou acompanhando muito o chat para eu não perder o raciocínio. A Débora acho que colocou alguma coisa, então você me completa se eu não li direito. Mas nesse universo, né, de Mindfulness, de Mindful Eating, a autocompaixão, né, para este grupo, né, que eu trabalhei especificamente, é algo muito difícil. A gente tinha até uma prática especificamente, né, no programa de Mindful Eating do perdão, que ela acontecia na 5ª sessão e na 6ª sessão eu tinha o maior número de faltas, porque elas não queriam falar sobre isso. Porque elas não se perdoavam. Porque elas eram extremamente autocríticas consigo mesmas, não só em relação ao corpo, a forma de comer, mas em tudo, né? Porque assim, quando a gente fala de alimentação, a maneira como eu como, a maneira como eu cozinho, ela fala de verdade muito sobre mim. E eu vou dizer para vocês que também nesse tempo de pandemia, a cozinha tem sido um grande lugar de prática para mim. Eu sempre cozinhei, mas era um cozinhar até muito no modo fazer, né? Que você tem um monte de horário e sai correndo. Imagina nessa época, então, que eu estava na coleta, eu saía cedo, voltava de noite para casa e eu tinha que preparar minha marmita, né? Para o dia seguinte, porque eu não tinha lugar onde comer e o que eu não podia ficar era doente, né? Com uma toxinfecção, tendo que correr sozinha. Com todos os protocolos, né, da pesquisa. E aí, dentro da pandemia, né, que eu acho que é o grande convite, continua sendo o grande convite para a gente, entrar e perceber isso. Eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando da minha família, né? E quando você tem filhos adolescentes, você tem mestres, né? E a cozinha vira quase que uma cozinha industrial, né? Porque eles comem bastante. E aí, o que acontece? Um dia, o mais velho, que é muito, né, sarrista, ele falou, mãe, até então, que enfim, a pandemia está ensinando você a cozinhar, né? Porque você vai e você sente que a alimentação, ela é cuidado desde que a gente estava no ventre materno. Essa relação, ela é muito íntima, ela é muito profunda. Então, quando a Débora faz a pergunta, eu já vou deixar você falar, Kali, só para eu não perder aqui o raciocínio. Eu tenho muitos relatos de pessoas que chegaram para mim, por exemplo, no grupo de Mindful Eating, e já tinham feito 8 semanas de Mindfulness, já tinham feito 8 semanas, por exemplo, de compaixão, e elas diziam para mim, olha, e às vezes algumas até psicólogas, né? Elas falavam,
Eu já passei por esse programa, pelo outro programa, faço terapia, mas nada me tocou tão profundamente como esse programa. Esse é o poder do alimento. E é nesse sentido que é uma tecla que eu venho batendo há alguns anos. Quando a gente fala de pesquisa, a gente basicamente encontra Mindful Eating falando de obesidade e transtorno alimentar. Mas Mindful Eating vai muito além disso. E o meio científico ainda não se debruçou para pesquisar todo esse universo. Então ajuda, sim, nesse olhar mais amoroso, porque existe muita raiva, muita mágoa, muito ódio de si mesmo, do corpo. E Mindful Eating traz a possibilidade da gente permitir emergir gratidão, permitir emergir a compaixão verdadeira, genuína, da gente parar de se açoitar. E eu me coloco também nesse lugar, né? Eu falava para o meu professor de compaixão, Valentim, que eu me vejo assim, talvez hoje eu carregue o chicote numa mão e a malinha de primeiros socorros na outra. Então eu percebo, opa, porque as pessoas às vezes falavam para mim, né? Nossa, como você gosta, né? De se chicotear, né? Não sei, nasci a fórceps, né? Então deve ser do nascimento. E aí eu não conseguia perceber antes o que as pessoas estavam falando. Também não conseguia, né, perceber, de novo aqui em homenagem, segunda-feira, Dia das Mulheres, e a cada uma das mulheres que fizeram parte da minha pesquisa, o quanto masculina eu sempre fui. Quando eu digo masculina, não é na forma corporal, muito menos na voz, né? Mas é na forma de agir. Na forma de querer sempre fazer, e muito comprometida com as tarefas. Mas a gente precisa encontrar espaços de vazio para sentir. E eu acho que esse é um grande convite que a gente tem, de poder olhar para isso, e aí eu vou só encerrar minha fala para falar, deixar a Kali falar, se é que ela já nem desistiu, se perdeu, né? Da gente ter essa possibilidade, né? Porque mindfulness ou mindful eating não é só a gente poder prestar atenção e olhar para esses processos. Eu brinco sempre nos grupos que fosse só uma questão de foco, de prestar atenção, a nossa vida seria um inferno. Porque eu ia começar, né, a ver coisas que eu não via antes, e isso ia me fazer sofrer. Mas o que eu defendo, o que eu vivo e o que eu vejo as participantes viverem é o quê? Eu troco a culpa pela responsabilidade. A cada garfada, a possibilidade de fazer diferente, de trazer um olhar amoroso para o meu processo. Não é autoindulgência, não é o tapinha nas costas, tudo bem. Não. Eu sei que está difícil. Eu sei que para você não é fácil. Mas vamos lá. Vamos tentar uma outra vez. E eu sempre dizia, não desistam de vocês. Não é comigo o compromisso. Não é com a pesquisa. É com vocês, porque vocês merecem. Porque cada um de nós merece ser feliz.
E não é a esquiva experiencial que fala, eu mereço comer isso aqui hoje porque meu dia foi terrível. Não, é o que eu mereço verdadeiramente como ser humano que eu sou. Com o meu lado sombra e com o meu lado luz, que faz parte. O que de verdade eu mereço? O que tem feito, por exemplo, muito parte da minha experiência é algo muito simples. Mesmo não sendo uma pessoa que aprecia muito, né, doce, quantas vezes eu me peguei ao longo, né, desse tempo, por tédio, por ansiedade, primeira coisa que veio à mente, um docinho, um chocolate. Mas cultivando mindfulness eu percebo. E ao perceber, né, então vem a amígdala, mas bate aqui no córtex pré-frontal, opa, é isso mesmo que você quer, corpo? Se a resposta for sim, eu vou honrar essa vontade, o chocolate, a torta, o que for, eu vou comer e vou fazer disso um evento. E se foi uma escolha consciente, eu não tenho porquê me culpar, me sentir mal, sofrer com isso. Mas muitas vezes meu corpo falou, não é nada disso. Simples assim e difícil assim. Me calo, Kali, perdão, pode falar. Imagina, Verinha, te ouvir é porque a gente vai fazendo tanta ligação, né? Vai caindo tanta coisa, as coisas vão se juntando, tanto que a gente fica querendo falar junto e pensar junto. Né? O que a Débora tinha colocado, só para poder deixar amarradinho, ela tinha perguntado se esse amor que você fala, né? Quando você fala do amor como o core do Mindful Eating, se esse amor poderia ser autocompaixão, né? Assim, e aí quando você falou dessas mulheres, dessas pessoas que participaram da sua pesquisa e do quanto que era difícil elas vivenciarem a autocompaixão, a gente tem na UERJ um trabalho que inclusive a Lúcia participa e coordena, maravilhosa, com mulheres com fibromialgia, e a gente chegou a fazer grupos com as fibromialgicas, e assim, o quanto que esse momento era libertador, né? Assim, no momento em que a gente percebe e vê, sente a autocompaixão, o quanto que ela é libertadora, e inclusive isso é uma coisa que a gente tem percebido e tem investido no nosso grupo de pesquisa, porque a gente entende que, especialmente para as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, a autocompaixão é um caminho de vida, né? Assim, de poder sentir e viver, experienciar a vida de outra forma, né? E então, assim, nesse sentido, eu acho que o que eu queria falar era dessa percepção que a gente também tem sobre a autocompaixão, o quanto que muitas vezes é difícil, mas que quando a gente consegue, e aí a gente fala das populações mais vulneráveis, mas não apenas, né? Assim, em todos os programas de mindfulness ou nas práticas que a gente usa e que a gente traz a compaixão e a autocompaixão, isso reverbera durante um tempão, né? E aí eu fiquei com vontade, Verinha, de te pedir para conduzir uma prática com a gente, porque a gente está escutando tanto você falar e está tão maravilhoso que deu vontade de sentir também. E aí queria saber se você pode conduzir uma prática com a gente. Sim, com certeza. Na verdade, essa é a melhor parte e é onde, de fato, a gente aprende, né? Então, só complementando a pergunta, né, da Débora, eu entendo que esse amor, ele vem antes, né, da própria autocompaixão. Esse amor que não ama por quê, mas apesar dele. E aí, a figura, né, que me vem é da mãe, de uma mãe que, independente do seu filho ser perfeito
ou ter alguma característica especial, ela ama e ponto. Ela ama. Aliviar o sofrimento é uma coisa, né, que é como a gente define a compaixão, essa vontade, esse ímpeto de aliviar o sofrimento, ele vem na sequência, mas vem esse amor que é apesar de, não porque. Apesar de eu estar acima do peso, apesar de eu não gostar de me olhar no espelho, apesar de eu saber que ao comer eu não me respeito, eu me amo. E vou dizer que uma palavra que talvez ajude, né? Porque quando a gente começa a falar, né, de compaixão, é algo que assusta porque as pessoas sempre associam com fraqueza. Então, às vezes, é too much, né? Muita coisa você falar para ter autocompaixão ou para trazer esse amor. Talvez uma palavrinha antes, que é a curiosidade. Se não está fácil trazer amor, se está impossível pensar em se acolher, em se perdoar, seja curiosa, seja curioso com você. Isso já abre uma janela de oportunidade para que possa chegar, né, a essa autocompaixão. Então, tendo, né, falei que eu me entusiasmo, né, gente? Então, vou encerrar essa fala e aí eu vou convidar vocês para a gente, então, fazer uma prática que, para mim, faz muito sentido, que é a prática da gratidão, né, que é uma das irmãs aí de Mindfulness. Então, acho que estou diante de um público experiente. Então, o convite, se for confortável para todo mundo, é que a gente possa ajustar o nosso corpo aonde a gente estiver, permitindo que os nossos olhos se fechem, se for seguro e confortável. E de uma maneira amorosa, curiosa, vamos nos abrindo para perceber como nós estamos, o que está presente depois deste tempo, de tudo que falamos, que ouvimos. O que está se passando na nossa mente, no nosso coração. Como tudo isso vai ecoando no nosso corpo agora. Percebendo com a curiosidade da criança. Sem nenhum objetivo, sem querer chegar a nenhum lugar. Talvez neste momento nós possamos percorrer
o nosso corpo. Dos pés, à cabeça, da cabeça aos pés. Perceber cada estrutura. Cada parte. Os nossos pés, pernas, que nos permitem locomoção, que nos levam a tantos lugares. O nosso abdômen, que abriga todo o nosso trato digestório. Que recebe cada alimento. Que trabalha na digestão incessantemente, nos permitindo absorver diferentes nutrientes. O pulmão, permitindo as trocas gasosas, oxigenando cada célula do corpo. O coração, que bate 24 horas por dia, sem descanso, que abriga tantas emoções, que não necessita do nosso comando. Veja se é possível notar como bate o coração nesse momento. Coração bombeando sangue para todo o corpo. Nosso olhar repousa agora nos ombros. Essa região que às vezes carrega tanta tensão. Como estão estes ombros? Quantos pesos temos carregado? Reconhecendo
os braços, antebraços, que sustentam, que abraçam, que carregam. As mãos que tocam, que executam, que trabalham harmonicamente. A coluna vertebral, nossas costas, que sustentam. Nosso rosto, com tantas estruturas, que permitem a expressão ao mundo. Que expressão está no rosto agora? Talvez seja possível expressar um leve sorriso. Pela boca, lábios, por onde o alimento chega. Boca que expressa ideias, sentimentos. Nariz que capta diferentes aromas. Orelhas que nos brindam com tantos sons, ruídos. Olhos com tantas cores, formas. Nossa cabeça, abrigando a mente que pensa, planeja, projeta. Quantos recursos! Há muito que agradecer. Talvez possamos também recordar neste momento a Mãe Terra, que com sua generosidade nos oferta tantos alimentos variados, coloridos, cada um da sua forma, com uma textura, sabor, aroma. Quanta generosidade, quanta riqueza. A Mãe Terra nos oferece. Quantas pessoas envolvidas desde o plantio até a comercialização e aquisição do alimento.
para que ele esteja em nossa mesa. Talvez seja possível, à medida que vamos inspirando, na intenção de nos abrirmos de forma curiosa, ao inspirar, sorrimos para a vida, para o que somos, para o que temos. E ao expirar, expressando nossa gratidão. Inspirando, sorrimos para a vida, para o que somos e o que temos. E ao expirar, expressando nossa gratidão. Percebendo que vai ressoando à medida que vamos cultivando essa gratidão dentro de nós. Relembrando especialmente desse nosso momento, talvez possamos também reconhecer a nossa disposição de dedicarmos essas 2 horas para olharmos para nós, para dentro. Agradecer a todas as pessoas que fazem parte da nossa teia da vida. Nas relações de produção, transporte, distribuição de alimentos, aos profissionais de saúde, que especialmente neste momento servem a toda a sociedade, mas são seres humanos como nós, que têm medo, angústia, que talvez possamos expressar nossa gratidão a todos esses seres, a todas as condições que sustentam a nossa vida, que nos sustentam assim como a terra. Desejando a cada um de nós e também a eles
que estejam bem, que se sintam fortalecidos, que tenham coragem. Que estejam bem, que estejam em paz, que se sintam acolhidos. Do nosso coração, vamos ampliando essa bondade, esse amor para todo o corpo, para todo o espaço que ocupamos, para o nosso país, para o nosso planeta. Que haja paz, que os corações possam encontrar esse aquecimento amoroso, que a nossa mente se abra, que possamos abraçar esse momento mais do que desafio, como uma possibilidade de nos refinarmos, de nos acolhermos. E cultivando essa bondade, esse amor, carinho, vamos permitindo que os nossos sentidos possam ir se abrindo lentamente, finalizando essa breve prática, sem pressa, quando nos sentirmos à vontade. Eu me acostumei aqui com o Zoom, é como se fosse uma sala, né? Que nesses tempos, né, de pandemia eu até me sinto aconchegada, né? Então, para mim é como se eu sentasse, se a gente estivesse aqui em roda, né? Uma grande roda de conversa. O Instagram para mim é muito desafiador, né? Parece que a gente está em pé no corredor, né? Então entra e sai gente o tempo inteiro. Então me angustia um pouco, mas aqui eu já encontrei meu lugar de conforto nesses tempos. Então agradeço muito
por estarmos juntos. Vera, muito, muito obrigada por essa prática. Foi muito, muito gentil, muito acolhedora. Eu confesso que eu não tinha vontade de voltar para cá, apesar de me sentir também numa sala com todos vocês, mas foi uma experiência muito agradável, muito feliz. Obrigada. Eu que agradeço, Carly. A gente tem que praticar o desapego, né? E eu sou uma pessoa apegada, então é sempre um desafio mesmo para mim, né? Sim. Teve uma pessoa que perguntou, Verinha, se você podia disponibilizar a sua pesquisa. Então, não sei se, de repente, a gente pode colocar aqui o nome da pesquisa, ou se tem um link, se tem uma forma mais fácil de achar a sua pesquisa. A gente tem, né? Então, como eu falei, né, a pesquisa foi muito grande, né? Então, a gente publicou em 2018 na Trials, que é uma revista de livre acesso. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. A gente publicou o protocolo, né? Então, com todas as fases. E dos resultados, a gente está com 2 artigos, né, em avaliação, um quant, o outro quali, e a gente tem mais uns 4, 5 ainda para poder tá trabalhando, porque foram muitas, né, variáveis. Então, só para vocês terem uma ideia, eu gastei para digitação 2 horas por questionário, né? Uau! E a gente tinha 300 mulheres, né? Então, assim, passar por tudo isso, né, foi um grande treino, foi um grande ensinamento para mim, porque eu tive que respirar muitas vezes, né, sobre isso, né. Eu não sei, eu posso compartilhar, porque eu não vou saber como colar aqui, Débora, acho, para eu poder colocar o artigo do protocolo para o pessoal ver. Eu posso partilhar? Você me passou o bastão do poder para eu partilhar? Pode sim, pode sim. Posso? Então, deixa eu... Então, esse aqui é o artigo do protocolo, vou colocar maiorzinho. Ele é de livre acesso, tá? É open access. Então, esse é o artigo do protocolo, né? Que é em parceria com a professora Cris Teller. Então, ela está lendo, né? Esse artigo, né? Então, tem 45 páginas o primeiro, né? Que a gente traz toda a parte quantitativa, análise por protocolo, intention to treat, imputação múltipla, né, para a gente trabalhar todas essas questões. O outro artigo, a gente olhando, né, qualitativamente para o grupo de 8 semanas, para o grupo de 10 semanas, e aí a gente tem uma sequência de outros artigos para a gente estar também produzindo. Então, a gente espera em breve poder ter isso disponível, né, para a comunidade científica e para todo mundo. Ótimo. Depois a gente pode resgatar um link, né, do artigo. Não soube fazer isso, eu queria pegar o link, mas eu não sou habilidosa o suficiente para conseguir colocar aqui. A gente coloca a legenda do YouTube. Além da questão espacial, com as mídias, o meu relacionamento é um pouco conflituoso, então não consigo fazer isso. A gente pode colocar, então, como a Débora disse, a gente pode colocar o link lá no YouTube. Eu coloquei aqui no chat como achar a gente, né, no Lipaps UERJ, o YouTube, e o Mindfulness Rio UERJ do Instagram. Queria dizer que
a gente tem uma mala direta que vai por e-mail também, e que quem quiser receber pode colocar o e-mail aqui, pode mandar o e-mail que a gente inclui. Renata tinha levantado a mão. Só por curiosidade, assim, da área, eu sou geógrafa e eu gosto do espaço. E eu queria perguntar se você fez alguma diferenciação desses dados que você coletou nas diferentes unidades, identificando espacialmente, para ver se tinha alguma diferenciação, porque muitas vezes a construção do espaço geográfico ela permite um acesso melhor ou pior, e aí eu queria te perguntar se vocês fizeram esse tipo de trabalho. Então, só um minutinho, Verinha, antes de você responder, deixa eu só explicar. A Renata é pesquisadora da Fiocruz e trabalha com geoprocessamento. Então, não é que ela só gosta de espaço, ela entende a vida e a saúde das pessoas através dos espaços que elas ocupam. Não, perfeito, Renata, assim, na pesquisa, né, então a gente trabalhou com 3 braços, né, nesse estudo randomizado, que era o grupo controle, o grupo de Mindful Eating e o grupo de Mindfulness, e a gente, nessas unidades todas, eram 3 OSs, né, 3 OSs específicas que a gente procurou ir distribuindo conforme, né, também a questão da possibilidade. E eu tinha que dar conta de ser a pesquisadora, a instrutora dos 2 programas, fazer a coleta de dados, e aí o que eu fazia, eu tinha um caderninho, que era o meu diário de campo, assim, anotando, né, tudo que ia acontecendo ao longo do caminho, né? A gente não conseguiu, assim, dar conta especificamente com todo o refinamento, né, do que faz parte do seu objeto de pesquisa, porque realmente, assim, foi muito grande, né? Foi muita coisa. Para vocês terem uma ideia, durante esse período, né, de coleta, eu perdi praticamente 10% do meu peso e eu menstruava a cada 15 dias, né? Porque exigiu bastante mesmo, né, de mim, cada unidade, o que a gente percebeu muito claramente, né? Então, embora tivesse, assim, geograficamente, né, às vezes uma UBS quase colada à outra, pertencendo à mesma OS, a gente percebia públicos completamente distintos, né, que chamava atenção, e alguns outros pesquisadores até fizeram algumas pesquisas, até por conta do que eu mencionei, né, que a gente, assim, tinha populações que tinham muito mais dificuldade de adesão, que até, por exemplo, para arrumar emprego era difícil sair de casa, né, então, teve unidade que eu precisei atrasar, né, uma semana, porque eu fazia coleta no primeiro dia de sessão, no último, na tentativa de ter um dropout menor, mas algumas a gente não conseguiu, então os questionários, né, era uma dificuldade que a gente tinha, mas assim, ficou muito rasa, né, essa avaliação mesmo de observação, de que independente de ser a mesma OS, de estar na mesma região, tinham particularidades muito específicas que eu conversava com as equipes, que faziam com que, às vezes, o desenrolar, né, além do próprio perfil do gerente da unidade, ele fazia toda a diferença na nossa coleta, na forma como a gente conseguia desenvolver o trabalho, na forma como o próprio projeto de pesquisa, embora eu tenha ficado um ano só na tramitação com a Secretaria Municipal de Saúde, diretoria, reunião técnica, cada unidade eu fazia em média 4 reuniões antes de começar, né, a pesquisa, então, primeiro a diretoria, depois conversava com a gerência, montava o cronograma com eles, conversava com a equipe técnica, tinha uma reunião só com os agentes comunitários, que fizeram o convite, que iam, né, até os usuários para que eu pudesse, então, fazer a palestra introdutória. A nossa avaliação foi bastante superficial, porque realmente, assim,
eu não conseguia dar conta de tantas variáveis, infelizmente. Obrigada, Verinha. Realmente fazer pesquisa não é simples, e fazer pesquisa de campo no SUS, na atenção primária, menos ainda, né? Sim, sim. A gente precisa encerrar, né? Que o nosso horário já chegou. Queria agradecer a todo mundo. Quem quiser abrir sua câmera para a gente fazer a nossa foto, né? De final da reunião. Eu fiz uns printzinhos, mas assim, para a gente fazer um posado, todo mundo com a carinha bonitinha, sorrindo. A gente pode fazer. Débora, é assim, eu sei que nós já avançamos, né, no horário, mas ontem à noite, né, quando eu estava aqui pensando nesse momento, eu fiz uma poesia para esse momento, porque desde os 14 anos, né, eu escrevo poesia. Para mim, a arte, ela é uma forma de expressar com mais potencialidade aquilo que é mais sutil. Então, se vocês me permitirem, eu rapidamente queria ler essa poesia que brotou ontem à noite, para esse momento. É rapidinho. Então, hoje foi dia de café com atenção plena, de mindful eating, abordar, de trazer as evidências e as experiências, saborear. Manhã de nutrição da mente, para o coração rechear de novas e intensas possibilidades que mindful eating é capaz de proporcionar, como forma de reconectar-se para o prato e o espelho olhar com atenção, usando as lentes compassivas para brotar a gratidão. Pela humanidade que nos une, pela natureza, a cada dia sua generosidade vindo ofertar, pelo corpo, veículo sagrado, que nos permite, cada momento, desfrutar. Que nossa curiosidade se aguce e que distintos sabores nos permitamos desfrutar, nos abrindo a novas experiências, sem intenção de julgar. Que ao comer estejamos presentes, que presenteados possamos nos sentir pelas cores, texturas, sabores e por cada sensação que possa emergir. Então, com muito carinho para vocês aí. Lindo, querida. Nossa, emocionante. Obrigada, viu? Eu que agradeço imensamente, né, a oportunidade da gente estar conversando sobre esse tema que tem sido o meu norte nesses anos. Obrigada. Obrigada a todos. Vamos fazer uma fotinha então, pessoal? Todo mundo sorrindo, ou do jeito que quiser. Então, mais uma vez, Verinha, muito obrigada. Foi um prazer imenso. Obrigada a todo mundo que gastou um tempo no sábado com a gente, viu? Muito obrigada. Essa atividade vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, para quem quiser rever ou quiser depois compartilhar com outras pessoas. E a gente tem uma programação aí ao longo do ano. E a gente deve permanecer online, né, o resto do ano todo, nessa situação, né, mudar. Então, obrigada a todos. Bom sábado. Um lindo fim de semana para todos. Que seja Obrigada, muito saboroso. Muito obrigada. Beijo.